Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui mais uma vez trazendo aqui mais um vídeo para a sua edificação. E hoje trataremos acerca do capítulo 5, mais uma vez aqui, né, acerca do Sermão do Monte, no versículo 17, que foi a partir de onde nós paramos. Iremos hoje falar um pouco sobre as leis de Moisés, o que é que as escrituras ensinam, de preferência com forma detalhada, bem como nós vamos falando até a data de hoje. Então, antes de começarmos, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, para que mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho do Senhor Yeshua e crescer na graça e no conhecimento do Mestre. Amém? Então, vamos dar início aqui no versículo 17 de nosso estudo hoje. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. O que é abrogar? É anular, mas obedecer. O ponto que Yeshua está falando aqui é algo que a igreja vem tentando negar até a data de hoje. A igreja tenta negar de todas as formas possíveis de que Yeshua ele anulou e nós não precisamos mais andarmos pelas leis de Moisés. Sendo que nesse versículo 17, a palavrazinha cumprir aqui vem do grego plerosai, que significa justamente tornar pleno. Quando Yeshua declara que ele não veio anular a lei, mas obedecê-la, está deixando claro que ele veio fazer com que a lei se tornasse plena para todos. Então, referente a isso aqui, nós vamos ver que há várias passagens nas Escrituras que relatam que a lei de Deus ela é eterna. A lei de Moisés ela é eterna. Alguns fazem divisão. A lei de Moisés é a lei sacrificial, as festas judaicas. Mentira. Toda a Torá era chamada por Yeshua como sendo lei de Moisés e também lei de Deus. Então, quando paramos para ver um pouquinho aqui, eu vou aqui trazer alguns detalhes sobre a lei, que talvez você nem se toque, mas vamos lá. Aqui no capítulo 26, versículo 5 de Gênesis, nós vamos ver que já no tempo de Abraão existia uma lei e Abraão andou por essa lei obedecendo-a. Ele obedeceu a essa lei. Olha aqui, ó. Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, nos tempos de Abraão já existia as leis de Deus. Não com a revelação que Moisés teve lá no Sinai. Claro que não. A que Moisés teve no Sinai foi uma lei aprimorada. Mas ele guardou as leis de Deus. Como ele sabia que existiam leis divinas? No tempo de Abraão já existia sacerdote. E quem foi esse sacerdote que ensinou a Abraham sobre as leis de Deus? Melquisedeque. Que logo mais nós falaremos um pouquinho sobre ele. Em resumo, eu quero deixar aqui bem claro que a lei de Deus ela sempre existiu. Ela existia no Éden e continua existindo hoje. A lei de Deus ela existia no coração de Deus, ela existia com Deus. A lei de Deus reflete o seu caráter, reflete a sua personalidade. Para que nós sejamos santos como Deus é santo, temos que andar pela lei que reflete o seu caráter. Vamos ver aqui uma outra passagem bíblica que vai dizer aqui, ó.
Jeremias, capítulo 16, versículo 11. Olha aí, ó. Vamos lá. Profeta Jeremias, capítulo 16, 11. Diz assim: então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não a guardaram, e vos fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, vos lançarei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Meus queridos, perceba, no capítulo 16, versículo 11 até o 13, Deus ele fala que por Israel não ter guardado as leis que ele entrega a Moisés, ele iria sofrer terrivelmente na mão dos gentios. Vamos ver aqui um outro texto também que comprova essa história aqui, né? 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: 1 Reis 2:3, Davi falando a Salomão, ele vai declarar o seguinte: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então veja que a ordem de Davi para Salomão, era justamente que ele guardasse as leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Temos ainda um outro texto bíblico aqui, ó. Vamos aqui. É Salmo de número 119. Vamos abrir aqui. Versículo 118 e 165. Vamos lá. Salmo 119, versículo 118 e 165. Diz o seguinte, ó. Tu tens pisado aos pés todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Você quer ter uma vida tranquila? Uma vida de paz? Guarde as leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Vamos para um outro texto bíblico aqui, Salmo 107, versículo 7, diz assim, ó. Salmos de número 107, versículo 7. E os levou por caminho direito. Salmo 103, versículo 7. Vamos lá. 103, 7. Eu falei errado aqui, perdão. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus deu conhecer a sua vontade a Moisés. E através de Moisés as pessoas podem saber qual é o caráter de Deus, o que é que Deus exige dos seres humanos. Deus não é um Deus, como eu posso dizer assim, inalcançável. Quando ele se revela a Moshe,
ele está justamente deixando bem claro que nós podemos alcançá-lo. Mas vamos voltar aqui para um outro texto bíblico, Isaías, capítulo 1, versículo 13. Vamos aqui. Profeta Isaías, 1:13, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Meus queridos, para você fazer algo para Deus, precisa ser com pureza, precisa ser com santificação, com cuidado. Você não pode fazer algo para Deus tendo a sua língua afiada, sem ao menos querer moldar o seu próprio caráter. Sacrifício dessa forma, Deus ele não recebe. Agora, vamos aqui para um outro texto. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó. Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Isto é o dever de todo ser humano, guardar os mandamentos de Deus. Não é dever apenas do judeu, é seu dever também de fazer isso. Olha aqui, ó. Ainda no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Profeta Malaquias 4:4. Olha o que é que ele vai dizer, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembre-se das leis de Moisés. É a ordem que Deus dá para o seu povo. E para todo aquele que segue a Yeshua. Essa é a ordem também. Olha aqui, ó. O que é que vai dizer mais? Ainda no Salmo de número 119, versículos 81 ao 88. Olha o que é que vai dizer. Salmo 119, 81 ao 88. Diz o seguinte. Diz assim: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Anteriormente dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os seus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Meus queridos, veja que o próprio salmista, ao escrever o Salmo 119, ele deixa bem claro que os mandamentos de Deus são verdade. E com mentiras as pessoas estavam perseguindo. Com mentiras por quê? Porque viviam transgredindo os mandamentos e com essa transgressão perseguiam aqueles que faziam a vontade de Deus. Era isso que o salmista estava passando.
Mas vamos continuar aqui agora. No livro de Josué, capítulo 21, perdão, versículo 43 ao 45, diz assim: Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. De que coisas ele está falando aqui? Quer saber de quê? Justamente das bênçãos que são encontradas em Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao 15. Essas bênçãos alcançaram Israel e nada que Deus falou caiu por terra. Nada. Então, olha que coisa interessante aqui. Ainda no livro de Provérbios, Provérbios, capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte, Provérbios de Salomão 19, versículo 16. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Aquele que despreza, que joga para longe a lei de Deus, que a tem como se fosse algo imundo, a própria Escritura Sagrada deixa claro que pessoas assim irão perder a sua vida, literalmente. Então, meus amados, o que é que vai dizer ainda? Porque alguém pode chegar a dizer, pastor, mas até agora o senhor só falou o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é o que mais tem sobre a lei de Moisés, porque ele é fundamentado na lei de Moisés. Eu quero ver no Novo Testamento, pastor, sem problema. Daqui a pouquinho eu mostro a você acerca do Novo Testamento, ok? Ainda o Novo Testamento ensinando a guardar as leis de Moisés. Mas vamos agora para um outro texto, que é justamente o livro de Provérbios. Isso, deve ser esse. Provérbios capítulo 14, versículo 12. É esse aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, esse mesmo. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos, meus queridos, ou seja, você pode viver uma religião, para você ela parece algo que irá lhe trazer salvação, mas o final é a condenação eterna. É necessário compreender que sem obediência aos mandamentos de Deus que ele entregou no Monte Sinai a Moisés, e sem fé no Filho de Deus, não existirá salvação. Não existe salvação sem essas duas coisas andarem juntas. Não existe. Então, veja mais ainda o que é que vai falar aqui. Um outro texto bíblico encontra-se aqui no livro de Salmos, de número 11, versículo 3. Vamos lá para Salmos. Salmos 11, 3, diz assim: Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? De que fundamento ele está falando aqui, meus amados? Se a lei de Deus for anulada, pois é ela que ensina o caráter de Deus para toda a raça humana, para que as pessoas possam imitá-lo, como é que o justo vai saber como agir? Sem a lei de Deus, não há um guia para sabermos aonde nós devemos caminhar, aonde nós devemos colocar o nosso pé. Então, temos que ter cuidado. Querer anular as leis de Deus é querer destruir os fundamentos antigos. É isso que as pessoas não conseguem entender. Mas vamos continuar aqui ainda.
Livro de Salmos, de número 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Palavra do Senhor, que palavra do Senhor ele estava se referindo aqui? Existia Novo Testamento nesse período? Claro que não. Ele estava falando aqui da Torá, do Pentateuco. E ele diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. A palavra de Deus é escudo, é perfeita, é santa. Para que você possa ser santo, é necessário andar por ela. Vamos lá. Ainda no livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 4. Vamos aqui para o profeta Amós. Profeta Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porquanto eles rejeitaram a lei de Deus, foram castigados terrivelmente. Rejeitar as leis que Deus entregou a Moisés, meus queridos, vai gerar em nós morte e destruição. Vamos lá. Agora, Salmo de número 19, versículo 7 ao 9. Vamos lá. Livro de Salmos, de número 19, versículo 7 ao 9, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ou seja, a lei de Deus é santa, justa, verdadeira e boa. É isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12. Então, vamos agora para o Novo Testamento e veremos o que é que ensina ali o Novo Testamento. Vamos lá. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 17. Só esse texto bíblico quebra as pernas de muitos pastores. E pastor? Veja bem, vamos agora para o Novo Testamento e veremos o que é que ensina o Novo Testamento acerca disso. Lucas, capítulo 16, versículo 17, diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Meus queridos, Yeshua, ele deixa bem claro em Mateus 5,17, no Sermão do Monte, que ele não veio para anular a lei, ele veio para obedecer. E uma vez que ele obedece, ele não a anula, como ensina as igrejas da atualidade. As igrejas chegam a ensinar que depois que ele obedeceu, nós não precisamos mais obedecer, estamos livres do jugo da lei, não é? Só que não é dessa forma. A lei só é jugo, só é um jugo para quem é desobediente. Para quem anda em obediência à lei, ela não é peso nenhum, não tem problema algum. A lei só oprime aqueles que desobedecem. Assim é a lei de Deus. Ela só castiga aqueles que a transgridem. Não é se justificar pela lei.
O apóstolo Paulo deixa bem claro que nenhuma alma seria justificada pela observância da lei. A lei tem por único objetivo, sabe o que é? Mostrar o seu erro. Não é condenar, não é salvar, é mostrar o seu erro. A lei ela está aí para que você pudesse saber aonde você está pisando e para que você não pise de forma errada. O objetivo da lei é mostrar o seu erro, não é condenar, de acordo com como ensina principalmente a igreja pentecostal. Que ela chega a ensinar que a lei ela condena. Se ela condena, então ela também deveria ter poder de salvar. O que não é o caso. Paulo deixa bem claro, a lei não salva. Se a lei não salva, então também ela não condena. É simples. Agora, Yeshua ele deixa claro aqui, é Yeshua falando aqui, viu? Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Em outras palavras, os céus e a terra passaram? Não. Estamos aqui vivendo a nossa vida, casando, tendo família, crescendo nossa família, trabalhando. Os céus e a terra continuam aí, então a lei ainda está em vigor. E Yeshua deixa claro, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da lei. Se os céus e a terra não passaram, então a lei está em vigor. É simples. A lei de Moisés ela ainda vigora hoje. As consequências do pecado, elas ainda continuam hoje. E o que é pecado? De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Se você for parar para pegar um dicionário, pode ser escolar mesmo. A palavra iniquidade significa transgressão da lei. Em outras palavras, pecado é transgredir a lei. Mas de que lei João estava se referindo? Qual era a lei que existia no período de João? Quer saber qual? A lei de Moisés. Era esse o período que João estava falando acerca da lei. A lei de Moisés. Então, vamos aqui mais alguns textos ainda. Tenho aqui mais alguns que eu quero passar para vocês. No livro de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 7 ao 9. Malaquias 2, 7 ao 9. Diz assim, ó. Profeta Malaquias 2, 7 ao 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Meus queridos, nós vemos aqui vários momentos o Senhor condenando práticas erradas que os sacerdotes colocavam dentro da lei. Contudo, precisa-se entender que depois de tudo isso, o Senhor sempre deixou claro, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da lei. Se os céus e a terra não passaram, então a lei continua vigorando. Vamos continuar aqui. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, está escrito: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Não há salvação
sem obediência às leis que Deus entregou a Moisés. E sem fé no Filho de Deus, não há salvação. Então, olhe mais um pouquinho aqui o que eu vou passar para vocês. Tem a ver ainda com esse tema. Se você for parar para ver um pouquinho no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 5, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. A aliança que Deus fez com Moisés, ela é atemporal. Ela é eterna. Deve ser encarada como tal. Então, olha aqui. Mais algumas coisas que eu quero passar aqui. Encontra-se aqui no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Uma vez que o povo não tem uma lei para seguir, vira uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna. Olha aqui, ó, capítulo 17 de Juízes, versículos do 1 ao 6. Diz assim: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata para sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, por não existir rei, por não existir uma lei, as pessoas levavam à casa de Deus dinheiro até de idolatria, dinheiro de mentira, de engano. Davam na casa de Deus qualquer coisa, porque não existia uma lei para isso. Então, meus queridos, agora vamos dar continuidade aqui ao Sermão do Monte. Mostrei aqui, é só no versículo 17, o quanto que eu pude mostrar aqui a vocês. Contudo, tem muito mais coisas ainda para ser falado, só que não vou falar, porque o vídeo já está bastante longo. Então, mas para terminarmos aqui o versículo 17 e irmos para mais adiante, diz assim, ó, Salmos de número 89, versículo 34. Salmos 89, 34. Diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O cristianismo da atualidade chega a ensinar que quando Cristo morreu na cruz, Ele veio trazer uma nova lei, de maneira que nós não precisamos mais andar pelas leis de Moisés. Aí vem as Escrituras Sagradas, Salmo 89, versículo 34, e diz o seguinte: não quebrarei a minha aliança,
Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus fez uma promessa que nada que vem da aliança dele seria modificado ou quebrado por parte dele. O cristianismo ensina que foi mudado. Mas Deus disse: não mudarei, não quebrarei, não alterarei, continuará a mesma. Ou seja, essa aliança continuará sendo dessa forma. Para obedecer a Deus é necessário ir pela aliança que é eterna até hoje. E Deus deixa claro, Yeshua, Lucas 16:17, ele diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da lei. Salmos 89, versículo 34, está escrito: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus prometeu que não iria criar uma nova lei, como ensina o cristianismo da atualidade. Que ele não iria modificar nada, ia continuar da mesma forma como está. As pessoas que abandonaram essa verdade aqui. Então a lei de Moisés, ela está embaixo de uma promessa de que jamais a aliança de Deus, né? A aliança de Deus, porque aqui diz assim, ó: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A aliança que Deus fez com Moisés, jamais ele irá modificar. Jamais. Agora vamos dar continuidade aqui ao Sermão do Monte. Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 5. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Se a lei não for obedecida em sua plenitude, todos os seres humanos não obedecerem às leis de Deus, não quiserem fazer a vontade de Deus de forma plena, jamais a lei irá passar. Enquanto isso, ela estará aí sendo lei. Ela estará aí sendo lei, mas vai chegar o momento que ela deixará de ser lei. E ficará escrita onde? No coração dos seres humanos. Então, ele deixa claro como água aqui. Olha, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, a mesma coisa que ele falou em Lucas 16:17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio ou jota da lei. O que ele vai dizer aqui, ó? Até que o céu e a terra passem, ou seja, não passou, mas isso é mais fácil passar do que a lei passar, do que a lei ser mudada, do que a lei ser anulada. Vamos lá. Nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja pleno, sem que tudo seja cumprido, seja pleno. Lembre-se que no versículo 17 eu falei que está no grego plerosai, significa justamente tornar pleno. Então quando ele se fala aqui no versículo 18, cumprir, é fazer com que a lei se torne plena, como todos os homens obedecendo. A nação brasileira, os Estados Unidos, México, Argentina, todas as nações obedecendo a essa lei. Enquanto todas as nações não obedecerem a essa lei, ela continuará vigorando. Isso que é o mais interessante. As pessoas pensam que Yeshua está dizendo, ó, Yeshua cumpriu a lei, então não preciso mais obedecê-la, porque ele disse que a lei iria passar. A lei só vai passar quando ela se tornar plena. Enquanto ela não se tornar plena, ela jamais passará. Enquanto a lei não se tornar completa, ela jamais vai passar.
para que ela possa se tornar plena, ela precisa estar escrita no coração de todos os seres humanos. De todos. Essa lei tem que estar na alma dos seres humanos. Vamos aqui para o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinará aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se você não for mais santo do que o seu líder, se você não for mais puro do que a sua liderança eclesiástica, jamais você alcançará a salvação eterna. É duro, né? Peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho do Senhor Yeshua, né? E principalmente aprender as doutrinas judaicas do período apostólico. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, em nome de Yeshua.